seja Deus por esta oportunidade de estar adorando e bendizendo o nome santo do Senhor. A palavra que o Senhor Ele gerou no meu coração, mesmo antes de eu receber o convite, se encontra em Gênesis 41, capítulo 41, versículo 37. Prometo que não vou tomar muito tempo. Vou falar aquilo que o Senhor Ele gerou sobre o meu coração no dia de hoje, quando eu estava estudando a palavra do Senhor. Porque o Senhor Ele é bom, Ele é fiel e Ele está às portas, né? Está às portas, e se eu e você estiver com o nosso coração aberto, disposto a deixar o Senhor entrar e trabalhar, o Senhor Ele vai agir ao meu favor. E eu fico assim maravilhada, né, com o testemunho da irmã Miriam. E realmente foi o que o pastor falou, foi também uma pregação de domingo que aconteceu aqui, na qual também foi liberado referente a isso. E eu louvo a Deus, né, por tudo que o Senhor Ele tem feito no meio de nós, porque nós temos que nos alegrar com a bênção dos nossos irmãos, né? E eu louvo ao Senhor por tudo que Ele tem feito, amém? Gênesis 41, 37, louvado seja Deus. Minha tradução está um pouquinho diferente, que a Bíblia acho que a Bíblia é nova, né? Mas vamos lá. A palavra é o plano de José. A palavra e o plano de José agradaram ao faraó e a todos os seus sábios e conselheiros. E, portanto, o faraó proclamou diante da sua corte e oficiais: encontraremos um homem como este, em que esteja o Espírito de Deus? Então o faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás administrador do nosso palácio, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. O faraó disse a José: vê, eu estabeleço sobre toda a terra do Egito. Sobre toda a terra do Egito. E o faraó tirou do dedo seu anel e o colocou no dedo de José. Mandou que vestissem um linho fino e colocou uma corrente de ouro fino em volta do seu pescoço. Também o convidou a subir em sua segunda carruagem real, tendo à frente os arautos do império que iam bradando: inclinai-vos. Assim José foi empossado no comando de toda a terra do Egito. Acrescentou ainda Faraó: eu sou Faraó, mas sem sua permissão ninguém erguerá mão ou pé para dar o passo em toda a terra do Egito. Até aqui, louvado seja Deus. Podem se assentar. Uma palavra conhecida, uma palavra na qual já nós podemos conhecer, temos um certo entendimento. E aqui no capítulo 41, versículo 37, está falando quando José se tornou governador do Egito. E por esses dias eu li algo que aquilo me intrigou, e eu fui buscar na palavra do Senhor. E como muitas das vezes aqui durante os ensinamentos, o Marco já tinha por diversas vezes falado: se nós não lemos a palavra de Deus, se nós não temos entendimento na Bíblia, se nós não buscamos respaldo no texto bíblico, entendimento no contexto da palavra do Senhor, muitas das vezes nós vamos questionar. Porque uma palavra que eu li dizia assim: José dormiu escravo e acordou governador. E quem não tem o entendimento e alguém chegar na pessoa e profetizar esta palavra, a pessoa vai entender o quê? Que amanhã o Senhor já é obrigado a fazer sobre a minha vida. Só que nós esquecemos do processo que José passou. E é isso que o Senhor Ele trouxe ao meu coração na noite de hoje. Porque se nós não temos entendimento na Bíblia, se nós não temos entendimento na palavra do Senhor Jesus, nós vamos questionar o Senhor. Peraí, José dormiu escravo e acordou governador, por que assim não pode ser na minha vida? Só que nós esquecemos que para chegar ao palácio, ao trono real, é necessário passar pelo processo. E lá no capítulo 37 vai dizer
que José foi vendido pelos seus irmãos aos 17 anos. E ali começa o processo de José. E o Senhor, Ele falava ao meu coração: e por que hoje, nos dias de hoje, sendo que aqui José foi governador, ele enfrentou dificuldades, lutas, dores, perdas, traições, mas a todos os momentos o Senhor estava ao lado de José, sempre colocando ele no melhor lugar, sempre dando estratégia a ele de enfrentar as dificuldades e as batalhas. Aqui no 37 diz que aos 17 anos ele foi vendido. E ele se tornou governador aos 30 anos. Então nós vemos que são 13 anos de processo. E por que na minha e na tua vida tem que ser diferente? Por que nós temos que colocar o Senhor na parede e falar: Senhor, basta, chega, eu já não aguento mais? Se nós queremos herdar um palácio, se nós queremos herdar a glória do Senhor Jesus, nós temos que passar por este processo. José foi vendido, José foi traído, José foi enganado, José armaram uma emboscada contra a vida de José, mas em nenhum momento ele estava só. A todos os momentos o Senhor se revelava para com ele e dizia: eu estou contigo, e no momento certo eu vou agir. E é o que o Senhor, Ele fala para mim e para você. Está doendo? Está machucando? Está sendo pisoteado? Mas é durante um processo que o Senhor, Ele trabalha sobre a minha vida. Existe perseverança, que é fé e integridade nas nossas vidas. Durante o processo existe o perdão, liberar mágoas, liberar perdão. Tudo isso é durante um processo que acontece. E foi necessário na vida de José também. Porque quando ele foi vendido pelos seus irmãos, imagine a facada que ele sentiu no peito. Imagine a dor que ele não sentiu na alma, na vida dele. Porque ele já tinha um chamado lá na frente, quando ele se destacou, quando Deus se revelou a ele num sonho, onde ele levou ali para os seus irmãos. E ninguém deu crédito. Por quê? Porque era apacentador de ovelhas. Porque era o menor da casa. Porque não se destacava entre os teus irmãos. E foi passando o dia, Deus foi ministrando sobre a vida de José, até o momento que seus irmãos falaram: não, basta, até o meu pai já tem ele como um queridinho, e nós? E foi aí que os seus irmãos lançaram, bateram, lançaram ele na cova e por fim venderam. Onde ele foi parar? No Egito. E o Senhor, Ele fala para mim, para você nessa noite: te acalma, viva o processo, porque eu estou trabalhando sobre a tua vida. Porque para o Senhor ser glorificado, para o nome do Senhor ser glorificado, é necessário a gente suportar o processo. É necessário a gente suportar essa dor. Foram 13 anos para virar governador. Coisa linda que o Senhor, Ele faz. Coisa linda esta palavra ali, na hora que eu vi, eu me intriguei e falei: realmente, né? A gente lê o contexto e fica por aquilo mesmo, mas a gente não sabe da história que se passou. O caminho que levou para chegar até onde chegou. O caminho que eu e você levamos para chegar até aqui. Foi um caminho árduo, eu creio. Foi um caminho doloroso, eu creio. Mas o Senhor fala para mim, para você: continua, persevere, acredita, confia. Porque não é diferente da vida de José para mim e para a tua vida. Porque o Senhor, Ele sempre tem o melhor para mim e para você. O Senhor, Ele sempre tem uma bandeja de ouro nos esperando. Mas basta eu e você manter de pé, acreditar e confiar e deixar o Senhor trabalhar sobre a minha e tua vida. Porque José poderia sim desistir, ficar ali, largado: estou preso mesmo, estou vendido, meu pai acha que eu morri, minha família me vendeu, o que vai ser de mim? Poderia muito bem ter ficado lá, agora estou entregue às traças e sou um escravo nas mãos de Faraó. Mas muito pelo contrário, foi aí que ele tirou força da onde ele não tinha e deixou ministrar sobre a vida dele e provar para todos aqueles que Deus era sobre a vida dele. Que assim como Deus, Ele já tinha um plano traçado sobre a vida de José, Ele tem um plano traçado sobre a minha e a tua vida. A tua história não acaba aqui.
aqui, a tua história não morre aqui. Muitos podem desacreditar do teu chamado, das tuas promessas, dos propósitos que Deus tem sobre a tua vida. Mas as promessas de Deus, ela continua de pé. As promessas de Deus, ela continua sobre a minha e a tua vida. Basta eu e você nos levantar, deixar Deus agir, deixar Deus trabalhar e deixar Deus nos conduzir. Assim como foi na vida de José. Louvado seja Deus. Transformação de situações negativas em oportunidades de crescimento. Aleluias. É necessário a gente passar pela moinha. É necessário Deus transformar o nosso caráter. Dona Mira se desesperou, talvez. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus, Ele sabe de tanto é que Ele avisa. Ele não deixa ninguém enganado e nem confundido. Basta somente nós descansarmos no Senhor. É por isso que eu e você estamos aqui nessa noite. É por isso que eu e você estamos sendo ministrados pela palavra do Senhor nessa noite. E o Senhor assim, Ele fala comigo, Ele fala contigo. Eu nessa semana eu estava com uma enxaqueca terrível. Falei assim, eu vou acabar ligando para o pastor falando que não vai dar para mim pregar, porque estava ruim mesmo. Falei, Senhor, mas eu tenho um medo tão grande de dizer não, um temor tão grande, em último caso mesmo. Eu falo, não, eu não posso jogar minha responsabilidade para o pastor. Senhor, eu vou estar melhor, eu vou lá e vou fazer aquilo que o Senhor colocou sobre as minhas mãos. E é assim que a gente tem que ser, né? Esquecer dos nossos problemas, das nossas dores, das nossas dificuldades e fazer a vontade do Pai. Que aqui, quando José foi usado para revelar os sonhos de Faraó, olha as maravilhas na qual o Senhor já lançava ali sobre a vida dele. Porque ali ele já se destacou. Ali ele já começou a ser destacado no Egito. E Faraó começou a perceber algo diferenciado sobre a vida de José. Mas porque ele era obediente à voz do Espírito Santo, à voz de Deus. Porque ele era obediente à palavra de Deus. Porque ele era obediente às raízes dele lá do passado, né? Na qual ele cresceu ouvindo o pai dele falar. Ele cresceu sendo usado por Deus através dos sonhos na qual ele tinha. E o Senhor trabalhava sobre a vida dele. E eu acho lindo a maneira que o Senhor Ele faz sobre a minha e a tua vida. Eu acho lindo a maneira que o Senhor Ele trabalha ao meu e ao teu favor. Então por que eu e você, no meio do caminho, a gente se desespera? A gente desacredita. A gente não insiste, a gente não caminha, a gente não se mantém de pé. Não é fácil. É que nem o pastor fala, problema todos temos. Mas nós temos um Deus acima de todas as coisas, maior do que tudo, para nos dar força e falar, não, é por este caminho que eu te quero. Eu quero te conduzir por este caminho. Louvado seja Deus. E aqui no início, desde do primeiro louvor, desde a palavra inicial, o Senhor Ele vinha confirmando sobre o meu coração essa palavra. E o Senhor Ele falava para mim, você tem louvado, você tem clamado, mas você tem acreditado naquilo que a sua boca tem declarado? Porque não adianta a gente declarar somente da boca para fora se a gente não confiar de todo o vosso coração. E foi louvado aqui, mas meu coração é teimoso demais para admitir. Eu quero, me conduz, Senhor, faça da sua maneira. Mas o meu coração é teimoso demais para admitir que só o Senhor sobre a minha vida. Porque na mesma da hora que eu entrego no altar do Senhor, eu vou lá e quero dar o meu jeitinho, eu quero pôr a minha mão, eu quero fazer a minha maneira, o meu modo. E é onde o Senhor Ele já sai de cena e não opera. Mas o Senhor Ele fala, continua no processo. Te adorar é o que sustenta-me de pé. É adorando ao Senhor no meio do processo que vai manter eu e você de pé, de cabeça erguida. Está doendo, está machucando, mas nós estamos ali, ó,
de pé. Vai tudo bem? Vai tudo bem sim. A casa pode estar caindo, mas a minha confiança está no Deus que tudo pode, então vai tudo bem. Porque é adorando que nós mantemos a nossa confiança e a convicção de que tudo aquilo que o Senhor nos prometeu vai se cumprir. Porque eu creio que foi assim na história, na vida de José. Uma história linda, na qual se a gente ler, se aprofundar, a gente vai entender que não é diferente nos dias de hoje. Que é como a palavra fala, é como nós falamos, né? A Bíblia é mais atualizada do que o jornal de amanhã. E quando nós abrimos ela para falar aos nossos corações, nós entendemos os planos e os propósitos de Deus sobre as nossas vidas. Aleluias. É adorar quando lhe falta tudo. Será que é assim mesmo que nós fazemos? Será que é dessa maneira que nós fazemos? Adorar a Deus quando nos falta tudo? Adorar a Deus quando nós nos encontramos num labirinto sem saída, onde eu olho para um lado tem problema, onde eu olho para o outro tem problema, onde eu vejo e não vejo solução para nada. Mas a tua confiança e a minha confiança e a nossa fé está em quem? Então nós temos que confiar mais no Senhor. Nós temos que acreditar mais no palácio na qual o Senhor Ele preparou para mim e para a tua vida. Porque a nossa noite aqui não é em vão, irmãos. Você pode ter certeza disso. Que nós estamos aqui, mas o Senhor Ele já está vendo lá na frente o que vai acontecer sobre a minha e a tua vida. O Senhor Ele já tem um plano e um propósito escrito sobre os meus sonhos e os teus sonhos. Porque o que nós queremos, o que nós almejamos é pequeno mediante aquilo que o Senhor Ele tem a fazer e a derramar sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério. O Senhor Ele quer me capacitar, Ele quer te capacitar nesta noite. O Senhor assim Ele quer derramar grandes bênçãos sobre as nossas vidas. O que você tem colocado no altar do Senhor que você acha que é impossível? Olha a história de José. Ali no começo eu vejo que era algo impossível. Quando ele foi vendido, ele era como escravo. Ele era escravo de Faraó. E olha o que Deus fez sobre a vida dele. E o que é que tem escravizado a tua vida? O que é que tem parado a tua vida, bloqueado a tua mente, impedindo de você ver o que Deus tem a fazer sobre a minha e tua vida? Impedindo de você ver o palácio na qual o Senhor Ele já preparou para você. Tenha a história de José como exemplo. O Senhor fez na vida dele e Ele é o mesmo para fazer sobre a tua vida também. Mas não desiste. O Senhor Ele fala sobre a minha e tua vida. O que eu consigo ver aqui é escrito assim: processo. Aguenta o processo. Aguenta, tá doendo? Mas aguenta. Tá machucando? Aguenta. Aguenta firme. Semana passada, eu tenho um amigo muito querido, praticamente da família. Ele sofreu um acidente de moto, foi atropelado lá no Secap. Louvado seja Deus. E ele é homossexual, né? Mas ele é assim, um amigo muito querido da família. E depois que a gente caminhou por um tempo no mundo, mas depois eu, a minha prima, minhas irmãs, que ele teve muita amizade comigo e com a Camila. E durante esse tempo que nós deixamos o mundo e viemos para Cristo, nós continuamos sendo amigos. Que eu falo, Jesus, Ele ama você, Ele não ama o teu pecado, mas Ele ama você. E assim como eu também te amo, eu não amo o teu pecado, as tuas práticas não. Porque eu falo que é Bíblia, palavra e é pecado ponto final. E às vezes a gente até brinca, ele dá risada, ele é isso, mas ele vira e mexe, ele pede, manda os salmos, ele gosta de salmos. Pra mim e pra Camila, manda os salmos. Às vezes até ele mesmo me mandava salmos. Olha aí, Jesus. E a gente sempre orando pela vida dele, a gente sempre pegando e intercedendo, porque ele bebe, ele vai, sai das noitadas. E a gente já viu e testemunhou vários livramentos sobre a vida dele. Ele meio que não falava com o pai dele, era uma briga assim dentro de casa, só o sangue, era uma desunião. E
Mas ela falou assim pra mim. Ela falou, Vanessa, ele todo preocupado. E se você vê a opinião. Aí eu falo, o processo que ele está enfrentando agora, olha o que Deus transformou já sobre a família e a vida dele. A gente não sabe o agir de Deus. A gente não entende os propósitos de Deus sobre as nossas vidas. O processo de Deus sobre as nossas vidas. Mas foi necessário acontecer tudo isso para Deus unir, para Deus trazer amor, para Deus colocar a família ali como centro da vontade dele. E eu falava, nossa, que coisa linda. Ela falou, ele está com outro semblante, ele está bem, né? Fisicamente assim, está todo quebrado. Mas o Senhor, ele tem seus meios de trabalhar. E é através do processo que nós temos que enfrentar. Porque, como eu falei, nós podemos não ver hoje o agir de Deus. Mas lá na frente, você vai entender o processo do Senhor. Aqui para José foram 13 anos. Para mim, para a tua vida pode ser 1 ano, 2, 3. Nós não sabemos. Mas o que o Senhor ele fala para nós é continua. Mesmo na tua pouca força, mesmo na tua pouca fé, mesmo que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, continua acreditando que o Senhor ele tem a fazer sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa. Porque o Senhor ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se ele falou, ele vai cumprir. Mas nós temos que nos posicionar como José. E quando o Senhor ele me chamar e te chamar e nos revelar, nós temos que dizer, Senhor, eis-me aqui. Porque o Senhor tem nos livrado da cova dos leões. O Senhor tem nos livrado da fornalha do fogo ardente. O Senhor ele tem nos livrado dia após dia. Obrigado, Pai. Das doenças, de um atropelamento. Nós não sabemos. Nós sabemos aquele que nós enxergamos, mas no espiritual nós não enxergamos. Mas o Senhor ele tem feito, ele tem cumprido sobre a minha e a tua vida. E eu acho lindo os propósitos e as promessas de Deus sobre a vida de um cristão. E isso aqui é porque ele não é crente. Mas nós que somos, nosso papel é interceder. E nós sempre falamos, você vai casar com uma mulher. Você vai casar com uma mulher. Para de ser exemplo da frescura. Você falta de uns 3 tapas na tua cara. A gente tem mais intimidade, a gente fala e ele dá risada. E realmente é assim. E nós cremos, eu creio, eu tenho fé no Senhor Jesus para transformar a vida dele. E através de tudo isso eu vejo o agir de Deus. Ainda que ele esteja passando por este processo, porque ele falou que não está mexendo as pernas, saltou uma veia no pé dele, está ruim de mexer, ele está fazendo as necessidades na fralda, está difícil para ele, mas ele fisicamente assim está outra pessoa, outro semblante. Nós conseguimos ver nitidamente. E eu louvo ao Senhor por tudo isso. Porque eu consigo ver o agir de Deus neste processo. E vejo que o Senhor, ele tem também a fazer sobre a minha e a tua vida. Ele tem a fazer sobre aqueles, na vida daqueles que o buscam e adoram, e deixa ele agir. O Senhor, ele é fiel, igreja. Basta eu e você esquecer de tudo e colocar o Senhor como primícia sobre as nossas vidas. A vida da gente é tão corrida, as coisas acontecem assim, que às vezes nós não temos tempo. É que nem eu falei, na segunda eu queria vir para a oração, não consegui, na terça vim, não consegui, mas mesmo assim, pensamento, intercedendo uns pelos outros, né? Me comunicando para com o Senhor, porque nós não podemos parar, nós não podemos toscanejar, nós não podemos estacionar, nós não podemos esmorecer. Porque o inimigo das nossas almas quer uma brecha para entrar, nos derrubar e nos paralisar. Mas nós que estamos aqui, damos ouvido à palavra do Senhor Jesus, nós nos fortalecemos e acreditamos e confiamos e falamos, não, Senhor, vai valer a pena. Vai valer a pena este processo. Vai valer a pena eu estar aqui. Vai valer a pena tudo que está acontecendo sobre a minha e a tua vida.
porque é Deus querendo nos moldar, nos capacitar, nos erguer, para que nós façamos sim o ID do Senhor. Aquele que está sentado, se colocar de pé. Aquele que está com a sua boca fechada, abrir a boca e falar mais do Senhor. Porque o Senhor, Ele nos chamou, não foi para ficar estacionado, mas sim para fazer a obra e a vontade dEle. Então, assim como o Senhor, Ele fez na história de José, permita Ele fazer na tua vida. Mas aguenta o processo. Porque vai passar. Vai passar. Tudo na nossa vida é passageiro. Mas é necessário. É necessário passar por este processo. Não está entendendo? Tem momentos na tua vida que você mesmo se questiona. Por que, Senhor? Por quê? Leia a palavra do Senhor Jesus, que você vai entender. Porque muitos passaram. Por que nós temos pressa? Lázaro ficou 4 dias morto. Mas o Senhor, Ele tinha um propósito para que o nome dEle fosse glorificado. E assim Lázaro ressuscitou. E na minha, na tua vida não é diferente. Tudo que está morto, todos os seus sonhos, tudo aquilo que você almejou, pode ter certeza que o Senhor, Ele na noite de hoje vai ressuscitar. Mas se você der crédito à palavra dEle, se você acreditar e confiar não só de lábios, mas de coração e espírito, e falar, não, Senhor, eu creio nas tuas promessas e no teu propósito sobre a minha vida. Então acredite, irmãos, que vai valer a pena, que já valeu a pena. Mas fica firme, não desista não, porque o Senhor, Ele não desistiu de mim, de você. Porque hoje nós acordamos com fôlego de vida e com a oportunidade de falar, Senhor, eis-me aqui. E obrigada, Pai, por mais esta oportunidade. Amém? Foi até aqui que o Senhor, Ele me deu. Eu creio que o Senhor, Ele tem muito a fazer sobre as nossas vidas, sobre este ministério, sobre o teu ministério. Mas confia mais. Deixa os praquês e os porquês de lado. Deixa o Senhor, Ele trabalhar. Você se acha incapaz? Não. O Senhor fala, apenas dá o primeiro passo, que eu te encherei. Eu colocarei sobre a tua boca palavras. Viu, Mauro? O Senhor fala para a gente, te prepara, viu? Come da palavra do Senhor Jesus, porque grande será o testemunho que você irá contar. Porque muitos podem olhar e não dá nada pra gente. Muitos podem olhar e falar, ixi, era do mundo, agora tá, virou crente? Virou crente? Fala, mas quem disse que o Senhor é Ele que o somos? Né? O Senhor, o que Ele tem a fazer sobre as nossas vidas é lindo. Amém? Eu gostaria de estar louvando. Eu não perdi o controle. Louvado seja Deus. A igreja se coloca de pé. Fica com esta palavra. Aguenta o processo. Porque o Senhor, Ele vai fazer. No tempo certo e no momento certo, Ele vai fazer. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Maravilhoso, Deus forte. Seu Primeiro, maravilha. Primeiro. aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido seja o teu nome, Glória a Deus, aleluia. Obrigada, meu Pai. Louvado e exaltado Obrigada, seja o Senhor, nome por do esta Senhor. oportunidade. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por este privilégio, Senhor. Glória a Deus. Obrigada, Espírito Santo. Parece que está tudo bem pra todo mundo, está tudo bem, mas eu conheço o teu coração. Aleluia. Conheço você por dentro e por conhecer. Quantas vezes está sorrindo, mas
fora tem cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço o teu coração. Conheço você por dentro. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha sido filho. Só parece que é o filho vai ser que te seu coração. Mas eu não perdi não, mas eu não perdi não. A controle não, eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita e eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Oh, aleluia. Oh, glória, glória, glórias a Deus. Deus de poder, Deus de maravilhas, aleluia. A minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é um filho que vai morrer no desespero, toma conta do seu coração. Mas eu não perdi não, mas eu não perdi não, mas eu não perdi não, mas eu não perdi não. E o controle não, eu não perdi o controle não, eu não perdi o controle não, perdi o controle não. Aleluia. Onde uma mãe se esquecer do filho, Davi estava esquecido, cuidando de alguém estava esquecido, José estava esquecido, Cassister estava esquecido, Guerreiro ele estava esquecido, no palácio estava esquecido, na prisão estava esquecido, o paralítico estava esquecido, no tanque de Betesda estava esquecido, o cego Bartimeu estava esquecido, em Jericó estava esquecido, o carpinteiro estava esquecido, o viveiro ele estava esquecido, o terreno ele estava esquecido, uma luz pra ele estava esquecido, e a dolorosa estava esquecido, crucificaram ele estava esquecido, no primeiro dia estava esquecido, no segundo dia estava esquecido, mas no terceiro dia ele ressuscitou, no terceiro dia ele se levantou, levantou, eu vim aqui só para te dizer, eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já está escrita. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Aleluia. Oh, glórias. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. O Senhor ele Glória, está no glória. controle da sua vida. O Senhor ele está no controle de todas as coisas. Então apenas acredita, glorifique e exalte o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Assim eu agradeço
a minha oportunidade e as palmas logo engrandeçam o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia.